Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa familiar. O único meio de comunicação é lembrar que existe sua terra natal. Eu acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer a sua própria língua. África, Europa. No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica. Aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Foi notável, foi depois num processo histórico que está para além da língua, como é que estas culturas se mestiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Oi, meu nome é Pedro Lucas, eu faço parte do grupo do Gabriel, da Laísa, do Caio e da Maria Paula. O nosso grupo ele vai falar sobre a influência de outras línguas na formação do português brasileiro e a relação entre os países lusófonos. A formação do português brasileiro ele é um processo complexo, porém muito fascinante, que foi marcado por influências linguísticas que diferenciam o português brasileiro do português europeu. Ao longo da história do Brasil, o Brasil ele absorveu contribuições de diversas línguas, o que resultou em uma rica diversidade lexical, fonética e sintática. Compreender essas influências é muito importante para a gente conseguir apreciar a riqueza e a complexidade da nossa língua. Uma das influências que é mais visível, que a gente consegue perceber, é a influência da língua indígena no nosso vocabulário. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, os indígenas já habitavam. E com a chegada dos portugueses, com essa troca entre os colonizadores e os indígenas, resultou na incorporação de várias palavras no nosso vocabulário. Como, por exemplo, as palavras caju, Ipanema, tamanduá e guaraná, que são palavras indígenas, são alguns exemplos dessa contribuição que os indígenas puderam fazer para a nossa língua. Bom dia, meu nome é Gabriel e eu vou continuar a falar sobre o que o Pedro Lucas estava falando. Palavras como caju, Ipanema, tamanduá e guaraná são apenas alguns exemplos dessa contribuição fundamental que moldou a própria paisagem semântica do português brasileiro. A influência indígena, porém, não se limita ao léxico. Alguns estudiosos argumentam que a estrutura sintática do português brasileiro também apresenta traços influenciados pelas línguas nativas. Outro marco indelével na formação do português brasileiro é a influência das línguas africanas. O tráfico transatlântico de escravizados trouxe para o Brasil milhões de africanos de diversas regiões, cada qual com sua língua materna. Apesar da supressão sistemática dessas línguas, sua marca na língua portuguesa brasileira é inegável. Muitos termos relacionados ao trabalho escravo, à cultura afro-brasileira e à culinária brasileira têm origem africana. Além do léxico,
A influência africana também se manifesta na fonética e na prosódia, contribuindo para a musicalidade e o ritmo característicos da fala brasileira. A riqueza da cultura afro-brasileira se reflete, portanto, na própria língua. A relação entre o português brasileiro e o português europeu evidencia as diferenças resultantes dessas influências. Enquanto o português europeu manteve uma maior proximidade com a norma culta tradicional, o português brasileiro evoluiu de uma forma mais independente, incorporando as influências regionais e externas de maneira mais significativa. Essa evolução resultou em diferenças na pronúncia, como a nasalização de vogais no vocabulário, com a preferência por sinônimos e expressões regionais, e na sintaxe, com a flexibilidade na ordem das palavras. Essas diferenças, porém, não devem ser vistas como erros ou desvios, mas como reflexos na dinâmica e na riqueza da evolução linguística. Bom dia, meu nome é Maria Paula. As línguas europeias, além do português, também deixaram sua marca no português brasileiro. O contato com o espanhol, principalmente nas regiões de fronteira, resultou em empréstimos lexicais e influências fonéticas. O francês, por sua vez, excedeu influência sobretudo nos períodos em que o Brasil esteve sob o domínio francês, ou em contato próximo com a cultura francesa. Esses empréstimos muitas vezes revelaram os contatos culturais e comerciais ao longo da história. Bom dia, meu nome é Laís. Hoje eu vim aqui concluir esse trabalho lindo que vocês puderam acompanhar por aqui. A formação do português brasileiro é um processo multifacetado, resultado de um complexo entrelaçamento de influências linguísticas. A contribuição das línguas indígenas, africanas e europeias, combinada com a dinâmica interna da língua, resultou numa variedade rica e diversificada, que se diferencia significativamente do português europeu e que se reflete a sua própria história e cultura. No Brasil, compreender essas influências é fundamental para apreciar a complexidade e a beleza da língua portuguesa no Brasil, reconhecendo não como uma mera variante, mas como uma língua com a sua própria identidade e história. De pertencer a alguma coisa, e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não é? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pôde ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que um mero instrumento de comunicação. Transforma-se numa mina inesgotável de beleza e de valor. Pensemos que são, no nosso caso, 8 séculos de pessoas a falar português e a escrever português. Muita coisa se perdeu, evidentemente, mas aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que os arquivos e as bibliotecas guardam, dava para passar lá a vida inteira mergulhado na língua portuguesa. Sai daí, roupa. Eu não tenho mais dinheiro para comer. Ai, galera, gente, eu tô mijando. Câmera desfocando. É, né? É o flash frontal, BK. Não faz isso não.